Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo espaço agora para o nosso bloco de entrevista. Hoje para conversar com o psicólogo, psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa, que está conosco. A Rede Municipal de Ensino de Blumenau retorna às atividades a partir da próxima segunda-feira, uma semana de férias para as escolas se adaptarem a novas ações que buscam segurança e um melhor trabalho com professores, alunos, pais que retornam na segunda-feira às aulas, após o ataque a uma creche em Blumenau. Antônio Gomes, que momento é esse que a gente vive atualmente? Boa noite. Boa noite, Jorge. É um momento que ele está dentro do quadro de normalidade da curva de desenvolvimento que nós estamos vivendo, com a inserção, de questões sociais e relacionais e também da manifestação psíquica de alguns grupos e algumas pessoas individualmente que fazem nós observarmos uma leve alteração de comportamento e, consequentemente, uma necessidade de repensarmos como estamos trazendo todas as questões culturais, sociológicas, ontológicas que, enfim, vivenciamos neste momento desta humanidade que fazemos parte. Quando uma tragédia como a da semana passada acontece, e do nosso lado, com a gente aqui no nosso meio, a gente começa, parece que, abrir mais a visão para o que está acontecendo, E aí a gente começa a ver que muita coisa está acontecendo que nem sempre a gente enxergava, ouvia ou dava atenção. E aí bate aquele questionamento, O que deu errado lá atrás? Que período é esse que estamos passando? Que ações que nós podemos tomar para tentar mudar essa situação? Quando nós ouvimos falar de vários adolescentes que têm essas atitudes contra escolas aqui na nossa região. Há 20 anos a gente via isso muito acontecer, principalmente nos Estados Unidos. Hoje lá, inclusive, acontece, penso que até diariamente, esse fator. Os nossos jovens, vamos pensar assim, as nossas crianças e adolescentes que estão vindo, eles vão necessitar, obrigatoriamente, fazer um desvio na curva aí, na estrada em que estavam vindo, que é uma formação totalmente individualizada, tecnológica, para que ele alcance sucesso na profissão e possa ser um ser rico na comunidade. Nós temos que repensar esses padrões que nós jogamos para as nossas creches, os nossos CIs, onde crianças de 3 anos de idade só dão orgulho e recebem elogios dos educadores e dos pais se aos 3 e 4 anos já conseguirem conjugar algum verbo e entender a tabuada do 0 ao 10. Esse tipo de pensamento é um pensamento maravilhoso. Nós queremos sim o desenvolvimento do ser humano, nós podemos ser mais inteligentes, usar mais o nosso cérebro, mas temos que tomar cuidado com o abandono de algumas características que está acontecendo hoje com a infância e com a adolescência. Consequentemente, o adulto é reflexo dessa construção histórica, que é o afeto, que é a gentileza, que é a generosidade, que é a capacidade de dar mais valor para a honestidade de uma relação do que o benefício que vai ter com isso. Nós precisamos pensar mais em pessoas não com o interesse em, mas interessadas em participar deste momento da vida. Aí as escolas vão ter um papel importantíssimo, porque elas pegam as crianças, às vezes no berçário, os CIs, e vão levando os 5 aninhos, depois começam os 6 aninhos do ensino fundamental. Vão ter um papel fundamental para dirigir, mesmo dentro de todo o conteúdo programático, as reflexões
sobre os aspectos afetivos e psicoeducacionais da sociedade. Por que é na escola que essas manifestações acontecem? Da agressividade? Da agressividade, da explosão de uma criança, de um aluno, do que ele traz do ambiente familiar. Uhum. A escola, ela serve como um catalisador também, né? Porque ali é onde pode entrar e sair. É o ambiente de debate, de discussão e, teoricamente, é o ambiente também de expressão. Então, a pessoa chega na escola e ela não deixa na porta as suas características, né, psicológicas que acompanham tanto a criança quanto o adolescente. E é proporcionado, muitas vezes, por conta de exibicionismo ou de oportunização, né? Já que o grupo está ali e ali é que acontecem essas interações, e elas acontecem às vezes à avessa, né? Então, as agressões muitas vezes acontecem mais veladas em casa do adolescente, porque ele se fecha, né? Mas na escola ele tem a condição de interagir com seu colega, né? Esse é um dos fatores, né? A condição de se manifestar. É natural que a gente chegasse a essa situação. A gente está passando por algum tipo de transformação e não estamos sabendo lidar com isso? Nós nos questionamos a vida toda sobre essa questão de como lidarmos com o nosso próprio desenvolvimento, né? Porque nós não somos um cachorro que nasceu e vai latir, né? Nós vamos aprender a falar. Nós temos sotaques, timbres de voz, tonalidades, nós temos palavras escolhidas e nós criamos um jeito de nos manifestar com os outros, né? Então, os aspectos mais importantes nessa situação é de que nós não damos conta de nós mesmos, das nossas reações. Nós somos compostos por mecanismo inconsciente, né? E olhar, dar-se conta de que emoções fazem parte de nós humanos, de que nós temos sentimentos e de que nós temos interpretações dentro de nós, das quais às vezes não sabemos, já é um grande começo para entendermos assim que poderemos ter reações, né? Então, a formação do ser humano, ela vai ter que ser mais revista agora nesse ponto em que nós estamos, com uma cultura, né, de individualização desse ser humano. Tanto é que a criança está sozinha dentro de um quarto, comendo sanduíche com um celular. Por falar em formação do ser humano, onde é que a gente precisa avançar? Tanto no ambiente familiar como no ambiente escolar, que é a continuidade dessa formação. E nós temos que avançar, sim, justamente nesses dois ambientes, que são os dois primeiros santuários do ser humano, né? O grupo onde ele vai ser desejado, criado, né? E aqui, exatamente nesse ponto, tem uma situação gravíssima. Será que, de fato, todas as crianças estão bem desejadas nesse grupo, né? Os adultos que criam as crianças estão conseguindo despertar toda a condição afetiva para isso? Necessariamente o ser humano passa por ter que ser desejado por aqueles que vão cuidar. O desejo à vida, né? E a distribuição de afetividades. Porque é isso que dá um clima propício, um clima adequado para o desenvolvimento dessa criança, né? Uhum. E na escola, Antônio Gomes, onde é que a gente precisa avançar? E aí a gente vai para a escola, né? Sai desse grupo e entra na escola e começa a desenvolver socialmente, ter suas relações. Na escola está se repensando muito, porque obviamente o professor, o educador, né? Ele não caiu do céu, né? Ele não caiu de uma estrela. Então ele não vem com perfeições também. Ele vem com todas as limitações dele, com todas as dificuldades, com as formações também ideológicas e culturais. Nós vamos precisar avançar nesta reflexão, que ela é filosófica e ela vai para uma praxis, né? Quem eu estou sendo neste mundo,
E como eu estou sendo? Que mundo eu estou cooperando que exista? Né? Cooperando. Eu estou operando junto com os demais. De que forma? Para que tipo de mundo? Essa reflexão também tem que vir aos educadores, né? Às escolas, aos gestores da educação pública, né? Para que nós possamos contaminar os alunos desse tipo de pensamento, né? Desse tipo de envolvimento, que eu existo, eu sou um ser, que eu tenho um lugar, eu vou ter uma expressão na vida, né? Para tirar os anônimos também desses cantos de escola, né? Nós temos que olhar para as crianças e os adolescentes anônimos dentro das escolas, que vêm com sofrimentos velados, não são falados, não são olhados, não são ditos. Lamentavelmente, eu digo sempre que eu lamento, porque eu queria que a escola pudesse ficar só no seu objetivo pedagógico, né, no sentido de conteúdo programático, mas lamentavelmente a escola precisará ampliar-se para o acolhimento de um ser com psiquismo, não mais só com intelecto. E como ela faz, e como ela deve fazer para poder ter esse olhar e aplicar algo nesse sentido? Tem que desenvolver esses trabalhos com os professores, com os educadores, tem que partir das gestões, né? Para que eles se humanizem, para que eles se sensibilizem para o aspecto psíquico do ser humano, né? Para que entendam que as relações, elas não são cognitivas, elas passam por motivações inconscientes, né? E definitivamente vamos ter que ou ir incluindo junto na interação das matérias, das disciplinas, ou um programa paralelo socioemocional dentro das escolas. É necessário. Definitivamente, nós não temos mais o que fazer com o ser humano se não trazermos ele para dentro de uma arena humanizadora, né? Que tenha capacidade de fazer ele se permitir sentir, reconhecer emoções, perceber-se como um agente que constrói esse mundo, né? E de outra forma, multiplicador de características nesse mundo. Esse é um item que agora, indubitavelmente, nós vamos ter que nos atentar. Nesta semana, muitos pais começaram a levar os filhos novamente para a escola, depois de toda a tragédia da semana passada. Alguns recuaram no começo, depois no meio da semana conseguiram tentar voltar à normalidade. Semana que vem são os alunos da rede municipal de ensino. O que dizer para os pais no momento desse, que se sentem inseguros em deixar o filho num lugar e virar as costas? Para a gente não cair numa hipocrisia, né, numa falácia, numa demagogia, a gente começa dizendo que é natural esse sentimento de insegurança. É natural aparecer o medo agora, a dúvida sobre a segurança do filho, porque sempre existiu, né? Nós sempre tivemos vontade de estarmos em lugares seguros. Os condomínios que conseguem ter guarda e que têm seus porteiros ou os seus seguranças, as pessoas conseguem dentro do condomínio viverem melhor na hora de dormir, por exemplo, que sabe que lá na porta tem alguém que vigia, né? Quem mora em casa, antigamente, na minha infância, tinha um senhor que passava de bicicleta e ele dava um apito, pip, né? O seu Deja. Então, quer dizer, ele passava e nós que escutávamos apito, pensávamos, estamos protegidos porque o seu Deja está passando com o apito. Vai dormir então, melhor. São sensações, muitas vezes, porque necessariamente não é a segurança, né? Mas olha como nos tranquilizava. Portanto, a segurança, ela necessariamente não está fora, não é fator externo. Ela também é interna. Principalmente se tratando do que ocorreu agora aqui. Nós não estamos mais com esse episódio ativo. Ele passou.
Agora é uma consequência, é um luto, é uma compaixão, é o sofrimento daquele episódio. Vai acontecer, bom, nos Estados Unidos todos os dias está acontecendo, né? Nós vamos ter que trabalhar justamente para não seguirmos o modelo cultural e relacional americano, que é o que está entrando no Brasil, né? Seres psicotizados, egoístas e individualizados. Nós temos que mudar esse planejamento humano enquanto é tempo, porque se lá hoje tem um ataque por dia, nós temos a sorte de termos apenas 3 no país todo, né? A gente tem que se cuidar com isso. Então até perdi o meu raciocínio anterior ali, né, que eu vinha dizendo sobre a questão dos pais, né, da segurança, do sentimento sensação de segurança, vai passar por mudar isso, só que nós não conseguimos ir lá agora, porque nós queremos o imediato, e o imediato está no aparente, e o aparente é revólver, né? Então a cultura do armamento, na verdade, ela proporciona as condições para a violência, e não o contrário, mas nós temos essa fantasia de que o armamento nos protege. Não, o armamento já é a necessidade pela consequência, né? Nós temos que voltar na construção do ser humano, paralelamente. Então, assim, se diz que os pais devem aceitar a ansiedade desse momento, o medo. As escolas estão fazendo, né, os seus procedimentos para, pelo menos em termos de armamento, né, para que os pais pensem que está tudo bem, para que se sintam tranquilos de deixar seus filhos, porque de fato é isto neste momento. Já tem tranquilidade. As escolas estão dentro das suas normalidades. Nós não estamos num campo de guerra, nós não estamos com desmoronamentos de morro todo dia por causa da chuva, ameaças climáticas. Tem uma ameaça aí, que é uma possibilidade, mas ela não é permanente, continuada e intensa, né? Passou. Quando eu entro em contato com isso, eu posso relaxar. Ok, já passou. Vamos cuidar, sim, da segurança, vamos cuidar dos novos métodos, ir até a escola, ver o filho entrar, né? As Topics que buscam as crianças, elas têm um grande cuidado de acompanhar essas crianças até que embarque dentro da caminhoneta. Tá? Esses são os procedimentos que existiam e vão ficar um pouco mais intensos, e esse é o nosso caminho. Muito obrigado pela participação, Antônio Gomes. Felicidades. E aqui nós encerramos a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Para você, um ótimo final de semana. Divirta-se com responsabilidade. Na segunda, a gente está aqui de novo. Até lá.